Começa agora o Wood Talks, o podcast da Wood. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wood Talks. Eu sou o Vinícius, fundador da Wood, uma fintech especializada em remessas internacionais, famoso câmbio e comércio exterior. Como vocês já sabem, aqui a gente fala sobre assuntos que realmente importam e que, querendo ou não, impactam no seu dia a dia ou no dia a dia do seu negócio. Aqui nós vamos falar de atualidades, geopolítica, economia, mercado financeiro e comércio internacional. Hoje a conversa é simples, mas importante. O dólar pode cair mais e buscar a região dos R$4? Bom, muita gente olha para isso e pensa, não, impossível. Mas vale lembrar uma coisa, há pouco tempo muita gente também dizia que o dólar abaixo de 5 era improvável. E agora isso já aconteceu. Então nesse episódio eu quero trazer a nossa leitura, a leitura da Wood de forma clara, sem complicação e sem exagero. A nossa visão hoje é a seguinte: sim, existe espaço para o dólar continuar caindo. Agora, isso não quer dizer que está garantido, mas o mercado não é matemática. O mercado muda, surpreende, acelera, volta atrás, oscila. Ou seja, se fosse fácil prever, todo mundo estaria milionário. Por isso, mais importante do que tentar adivinhar o número exato é entender como a sua empresa deve agir diante desse cenário. A primeira coisa que precisa ficar clara é essa: a gente não está falando de uma hipótese tirada do nada. O movimento já começou, o dólar já caiu bastante, então não é um papo de e se um dia acontecer, já está acontecendo na prática. E esse ponto é importante, porque muita empresa só começa a prestar atenção quando a notícia já está em todo lugar. Só que no mercado, quando todo mundo começa a comentar, muitas vezes uma parte boa do movimento já se foi, já passou. Então o primeiro recado é, não dá mais para tratar essa queda como algo distante. O segundo ponto é que romper a faixa de R$5 não foi um detalhe qualquer. Esse era um número importante para o mercado. Um número que, querendo ou não, mexe com a cabeça de quem importa, de quem exporta e de quem acompanha câmbio no dia a dia. Quando o mercado rompe uma faixa dessas, ele começa a abrir espaço para trabalhar preços mais baixos. Em resumo, o mercado passou a aceitar um dólar mais barato. Isso quer dizer que vai cair em linha reta? Não, mas quer dizer que a direção mudou e isso precisa ser respeitado. Um outro ponto importante não é só um sinal isolado. Quando a gente olha para o mercado, vê vários sinais apontando para o mesmo lado. O curto prazo mostra fraqueza no dólar, ou seja, um movimento mais amplo também mostra pressão de queda. Então começa a ficar difícil chamar isso de simples oscilação. Parece muito mais um movimento de tendência do que um susto passageiro. E quando o mercado começa a repetir a mesma mensagem em várias leituras, o ideal não é discutir com ele, o ideal é entender o que fazer com essa informação. A pergunta natural agora é, por que isso está acontecendo? De forma bem simples, hoje existem dois motivos principais. O primeiro vem de fora. Em alguns momentos o dólar perdeu força no cenário internacional e isso ajuda outras moedas, inclusive o real. O segundo motivo está aqui dentro. O Brasil ainda trabalha com juros altos e isso atrai dinheiro para o país. Quando entra mais recurso, aumenta a oferta de dólar e a cotação sente essa pressão para baixo. Então, não é uma queda por causa de uma notícia só, é uma soma de fatores. E quanto mais existe um fator, o outro fator empurra na mesma direção, ou seja, o mercado ganha mais força. Na minha visão, sim, dá para defender esse cenário. Mas aqui eu faço questão de repetir, defender um cenário não é prometer que ele vai acontecer, são coisas completamente diferentes. O que a gente está dizendo é que, olhando o mercado hoje, falar em dólar na região de R$4 deixou de ser um absurdo, então entrou no campo do possível. E é justamente aí que mora o erro de muita empresa. Ela espera o mercado andar mais, espera a queda continuar, espera a confirmação perfeita e quando decide agir, a janela já ficou para trás. Então, o mercado ele pode mudar? Pode, e pode mudar rápido. Isso precisa estar muito claro para todo mundo que está ouvindo. O dólar pode continuar caindo? Sim, pode. Pode buscar R$4? Também pode, mas também pode parar antes. Pode ter volatilidade, oscilações, pode voltar a subir se aparecer algum fator novo no caminho,
Ou seja, uma eleição, uma mudança política, uma fala de Banco Central, uma crise internacional, um conflito lá fora, uma mudança forte no humor do mercado, tudo isso pode mexer com a cotação. Então ninguém aqui está dizendo que o caminho está desenhado. O que a gente está querendo dizer é, hoje existe argumento para que esse movimento continue. E o que o importador ele precisa entender? Para quem importa, dólar mais baixo parece sempre uma ótima notícia. E de fato é, né? Mas tem um risco que aparece junto com isso, a empolgação. Muita empresa começa a pensar assim, já caiu bastante, então eu vou esperar mais um pouco porque talvez caia mais. Às vezes cai, mas às vezes não. E aí a empresa perde uma condição boa, porque ficou esperando uma condição perfeita. O importador ele não precisa acertar o menor dólar do ano, ele precisa proteger a sua margem, seu custo, organizar o custo e aproveitar as boas janelas que o mercado entrega. Então, para quem importa, a lógica não deveria ser apostar tudo numa queda até R$4, por exemplo. A lógica deveria ser, se o mercado está melhorando, eu vou agir com critério e proteger o que faz sentido. O que o exportador precisa entender, e é diferente, a leitura ela precisa ser feita dessa maneira. Se o dólar cai, a receita em real encolhe, ou seja, isso aperta a margem. Então, para quem exporta, esse cenário exige atenção ainda maior. Quem deixou para decidir depois pode acabar vendo parte da rentabilidade sumir no caminho. Por isso, o exportador precisa olhar para frente, mapear os recebimentos, entender qual taxa ainda funciona para o negócio e decidir o que vale a pena proteger agora. Ficar parado esperando o mercado melhorar sozinho pode sair bem caro. E o maior erro é operar no improviso. No fim do dia, o maior erro não é errar uma previsão. O maior erro é não ter plano. Tem empresa que fecha câmbio só quando aperta, na urgência, só quando a conta vence, só quando o dinheiro entra, só quando bate o desespero. Então, isso deixa a operação completamente nas mãos do mercado. Quem trabalha com câmbio precisa de regra, critério e principalmente estratégia, porque o mercado muda rápido e quem não se prepara geralmente sente mais. Então, resumindo de forma bem clara, a gente acredita sim que o dólar pode continuar caindo e que a região de R$4 é um cenário possível. Não porque alguém aqui sabe o futuro, não porque isso está garantido, mas porque o mercado de hoje mostra sinais fortes que tornam essa leitura defensável. Só que a melhor decisão continua sendo a mesma. Não depender dessa previsão, depender de estratégia. Se cair mais, perfeito, ótimo. Se não cair, melhor ainda para quem se protegeu. No fim, quem opera câmbio com responsabilidade não precisa acertar o último centavo do mercado, precisa proteger a sua empresa. E é exatamente aqui que entra o papel da UD. A gente não está aqui para fazer aposta com o dinheiro do cliente, a gente está aqui para ajudar empresas a entender o mercado, organizar fluxo, avaliar a exposição e travar a cotação quando isso fizer sentido. Ou seja, o atendimento consultivo. Não é somente fechar o câmbio, é avisar dos momentos, é sempre estar monitorando as operações para os clientes. Isso que faz a diferença, porque no câmbio tentar acertar tudo pode custar muito caro. Já ter uma estratégia pronta protege muito mais. Então, mais importante do que discutir se o dólar vai ou não bater R$4 é fazer a pergunta certa. A sua empresa está protegida para qualquer cenário? Ela tem assessoria completa do lado dela? Essa é a conversa que precisa acontecer agora, não depois. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também possa se interessar e gostar desse conteúdo. E claro, se quiser conversar sobre proteção cambial, travas, estratégia para importação e exportação, fala com a UD. Até o próximo episódio. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E para conhecer a UD e nossas soluções, acesse o link na descrição deste episódio ou no nosso perfil. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.